Se você estava no Brasil no dia 3 de maio de 2025, você pode ter passado por uma dessas situações. 1. Você queria estar no Rio de Janeiro. 2. Você estava no Rio de Janeiro. 3. Você reuniu os amigos e foi para frente da TV para ver o que estava acontecendo no Rio de Janeiro ao vivo. 4. Você saiu para jantar, papear, foi numa festa, no cinema, sei lá mais o quê, mas quando parou em algum lugar, foi impactado pelo que aconteceu no Rio de Janeiro naquela noite. O show da Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro, entrou para o livro dos recordes. E eu conheço uma pessoa que estava no Brasil, estava no Rio de Janeiro, no show da Lady Gaga, num espaço super privilegiado, que não era o VIP, mas que era mais perto ainda da mulher do que isso. Do lado. E que não viu o show. E eu não assisti o show. Você não assistiu o show? Eu sou a Dani Antunes e esse é o Escuta Aqui, um podcast orgulhosamente caipira, no qual eu compartilho histórias do interior de São Paulo. Nesse episódio, você vai escutar o ator, light designer e produtor cultural Vinícius Zampieri. Quem mais? Ele é de Ribeirão Preto e já fez muito show de gente bem grande aqui no Brasil. Taylor Swift, Kiss, Mariah Carey, Kiss, Paul McCartney, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Sam Smith, Scorpions. Com certeza passou de 100, né, Dani? E ele tá aqui nesse episódio para contar que viu a Lady Gaga trocar de figurino no meio do show em Copacabana, mas não viu nada do espetáculo, só depois na televisão. Escuta aqui esse papo. Você deu a luz para Lady Gaga, gente. Eu não sei o que as pessoas assistiram. Se as pessoas assistiram o show dela na televisão, se assistiram ela, ou assistiram os dançarinos, ou aquele baterista maravilhoso, espetacular, ou o público. Eu assisti a luz. É mesmo? Eu quase morri de orgulho. Eu falava para todo mundo, gente, é meu amigo que fez aquilo ali. Minha mãe me ligou desesperada, mulher, desesperada. Ela falou, olhou assim, começou a postar, acho que o Jornal Nacional fez um link ao vivo, uma coisa assim, e ela viu aquele mundaréu de gente, aquele mundaréu de luz, ela falou, Vinícius do céu, é você que tá fazendo essa luz? Eu falei, meu Deus, sou... E era literalmente assim, do arpoador até o Leme, né? Porque a gente via só o palco. Mas atrás do palco tinha duas tendas de 120 metros, e a gente tinha... Eram 16 torres com luz a cada 80 metros, então faz uma conta aí, 8 vezes 8, né? Então a gente tinha mais 800 metros, assim, de torre de delay, até o Leme, efetivamente. Então quando a junção de Copacabana com o Leme acabava, era a última torre que a gente tinha com luz. Então tudo isso era a responsa. Nossa! Mas como é que funciona isso? Quantos, vocês chamam de quilo de equipamento? Quantas lâmpadas tem nesse negócio? É lâmpada? É LED? O que é isso? É refletor, né? São moving lights. Então a gente tinha 1.010 moving lights no palco. Moving lights é aquela lâmpada que gira. Isso, a lâmpada que gira. Tudo que acende. A gente chama de fixture, né? Que é um padrão que a gente chama. Então são 1.010 fixtures no palco e mais não sei quantas assim espalhadas nas torres de delay. E mais aí dá tendas para trás, aí também fica incontável. Mas a gente falou assim, a gente tá montando Lollapalooza em Copacabana, né? Porque a gente tem o parâmetro de Lollapalooza. Nos 3 dias do Lollapalooza, a gente montou uma Copacabana inteira. O mesmo volume de luzes. É o que a gente montou em Copacabana. Que faz 3 dias de festival. Foi o que vocês montaram em Copacabana para ela subir maravilhosa no palco e fazer aquele show maravilhoso. E você gostou do show? Porque eu não assisti o show. Você não assistiu o show? Menina, eu fico muito pilhada, assim. Então, agora, pra você ter uma noção, eu pego agora os vídeos que lançaram, tem uns proibidões no YouTube, e aí eu olho e falo assim, porque a gente divide equipe, né? Durante o show a gente divide equipe. E aí eu fico com uma parte mais chata, que é de chamar os canhões seguidores, né? Então, a gente tem nela, era 3, 6 mais 3, 9 mais 4... A gente tinha 13 canhões seguidores nela, né?
Então, Esse canhão seguidor é o que ela vai andando e aquele canhão vai iluminando ela. Só que a gente usa hoje uma tecnologia mais avançada, que não tem ninguém pendurado a 60 metros de altura movendo realmente um refletor, né? A gente faz isso por robô. Então é um robô, é tipo uma moto, assim, né? Ele tem a câmera tá no robô, né? Lá em cima, pendurado, e ele vai mirando e o robô vai acompanhando. Então a gente tinha 13 operadores de canhão lá. Então eu fiquei dentro do palco durante o show fazendo a parte de tradução desses canhões. Como? Dentro do palco onde, exatamente? Exatamente do lado da tenda da Lady Gaga, onde ela se trocava. Exatamente lá. Então ela passava, se trocava, eu falava, ela tá ali, que legal. E aí, vamos lá, gente, canhão 1 vai na posição tal e chamando. Você viu ela pertinho, assim, de você? Do lado, do lado. E ela é uma pessoa muito... Eu não troquei ideia, obviamente, né? Não conversei e tal. Mas pela forma dela ver, acho que é um fato, que acho que ninguém sabe, na verdade, que ela ia passar só 2 músicas no dia anterior, só para checar o som mesmo, né? E quando ela percebeu que tinha 200 mil pessoas lá fora, só esperando ela falar no som, ela passou as 2 músicas dela, ela voltou para dentro e ela falou para a equipe dela, falou assim, não tem como, a gente vai passar o show inteiro. E aí ela passou o show inteiro dela como ensaio. Ela fez, na verdade, ela mesma, pessoa, ela fez metade do show, né? E depois a outra metade foi uma pessoa só para marcar as posições dela, mas tocou todas as músicas até o final, né? Sem o vocal dela depois que ela foi embora. Mas até lá, até a metade do show, quem estava em Copacabana no dia anterior assistiu ela 2 vezes, porque ela realmente tocou no primeiro dia. Então ela, assim, com o pessoal da equipe, assim, ela era daquela empatia que a gente viu na televisão, porque o que eu vi na televisão foi uma pessoa emocionada, uma pessoa... Ela não é uma pessoa que ela está se fazendo de... Né, no final do show, que ela sentou ali nos fogos para assistir os fogos, era ela, Lady Gaga, pessoa física, não pessoa jurídica, sabe? Ela, pessoa física, sentando e realmente apreciando os fogos ali do lado. Não estava em roteiro, não estava script nem nada. Ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia se ela ia cantar mais. Então a gente estava em comunicação com todo mundo e todo mundo de stand-by para saber o que ela ia fazer efetivamente. Porque ela realmente parou e achou que seria uma boa ela sentar e olhar os fogos de Copacabana. E aí foi aquele momento maravilhoso. Maravilhoso. Foi. E quando ela foi embora, saiu do palco, o que aconteceu? Ah, menina, aí a gente acende luz de serviço e destrói tudo. Aí tem um momento que a gente fala, tem um momento da desmontagem que a gente olha pro céu e fala assim, ó, se ela precisar voltar agora, já não tem mais como. Como ela tinha muita coisa, muito cenário, então a parte da madrugada ficou com a equipe dela para desmontar toda a parte de cenografia. E aí a luz foi toda desmontada no domingo. Então o que a gente montou em 15 dias foi desmontado em 1. 12 horas exatamente, porque a gente entrou às 9 e era umas 9h30, a gente estava fechando as 3, 4, 6 carretas de equipamento. No caso da Lady Gaga, existe uma turnê que a Lady Gaga faz, a gente recebeu a planta da Lady Gaga, e aí eu entro em ação. Então, às vezes não, a gente tem poucos tipos de palco aqui no Brasil que aguentariam um show da Lady Gaga. E pra gente, uma questão de curiosidade aqui, o palco da Lady Gaga que a gente usou em Copacabana é o palco da Madonna. Não da Madonna do ano passado, da Madonna a primeira vez que ela veio pro Brasil. Na verdade, a primeira vez que a Madonna veio no Brasil foi em 1993. Eu tava por aqui. Esse palco que ele tá falando aí é de 2008. E sim, foi o primeiro show sobre o qual ele soube da Madonna do Brasil. Eu tenho 31. Aí, em 2008, ela trouxe o palco dela. E o palco dela, as empresas aqui do Brasil comprou. Então, é o mesmo palco. Que, inclusive, ele é o dobro do tamanho. Quem sabe vai no Lollapalooza e sabe que tem o palco 1 e o palco 2, que é o palco hoje Budweiser e o palco Samsung. Esses 2 palcos juntos formam o palco da Madonna. Então a empresa aqui do Brasil que comprou esse palco pegou, cerrou ele no meio e fez 2 palcos. Você tem uma noção da magnitude que é esse palco da Madonna. A gente fala, qual palco que vai ser lá? É o palco da Madonna. Todo mundo sabe que é aquele palco que hoje é, acho que da Feeling, da SP, desculpa, é da SP, mas antes foi comprado pelo Auro. Enfim, e aí a gente pega a planta, eu pego a planta do gringo, entro em comunicação com ele, obviamente, e começo a fazer a adaptação da planta dele para o Brasil. Então, vamos falar, ó, primeiramente os movings, porque eles pedem uma tecnologia. Os Estados Unidos, a Europa, ela tem acesso à tecnologia muito mais fácil, muito mais rápido do que a gente, muito mais barata que a gente. Então, a gente está
hoje, atualmente, está nos Estados Unidos de 3 anos atrás, né? Então, os equipamentos estão de 3 anos atrás. Então, a gente tem que pegar e falar, ó, isso é o que a gente tem de melhor agora, e colocar isso e fazer as atualizações de planta para ele. Pego a planta dele, redesenho tudo, excluo tudo que ele desenhou, redesenho tudo na estética dele, implanto, mando para o meu engenheiro, para a gente bata as cargas com ele para ver se o teto vai aguentar e tudo mais, e mando para o gringo, para o designer deles, para eles falarem, ok, vamos seguir, ok, não vamos seguir. E seguiram? Seguiram. Seguiram de primeira, sem correção. Não, esse da Lady Gaga foi de primeira sem correção. Uma equipe muito boa, uma equipe muito, muito tranquila, assim, muita gente boa, sabe? A gente oferece um trabalho no Brasil bem legal, Dani, bem legal. Então a gente até fala, né? Porque na época de Lollapalooza, o Lola acontece primeiro na Argentina, depois no Chile, depois no Brasil. Então todos os artistas que estão no Lollapalooza Brasil passaram pela Argentina, Chile e Brasil. E não falando mal dos hermanos, nem de ninguém, mas quando eles chegam no Brasil, eles estão muito saturados. Eles estão saturados a ponto de não querer falar bom dia para você, porque eles passaram tanto perrengue na Argentina e no Chile, e eles chegam no Brasil já com 10 facas na mão, falando, não, porque tem que ser assim. A gente já teve coisas. Quando a gente fez Sam Smith o ano passado, Sam Smith era muita coisa. Pra gente dar tempo, entregar tudo certinho, a gente começou a montar muito antes ele. Enfim, ele tinha coisa de 80 movies pendurados atrás dele em uma coisa gigantesca, assim, para se fazer. E aí, eles estavam apanhando tanto, que parece que na Argentina eles tiveram, acho que o show deles, a porta abria às 11 horas da manhã pro Lollapalooza Argentina, era 10h30, não estava pronto ainda. Então, eles estavam montando ainda essa luz. Então, os gringos estavam muito estressados. E aí, eles mandaram um e-mail, logo depois do show da Argentina, eles mandaram um e-mail falando assim, se não tiver pronto, a gente não entra no palco. Na hora que ele mandou o e-mail, eu falei, mas amigo, tá pronto. Tirei uma foto e mandei para ele. Isso era na segunda, o show deles era no domingo, então tava pronto há uma semana de tempo ainda para fazer. Porque eles não têm esse acesso, então eles apanham muito. Que foi o caso da Lady Gaga. A Lady Gaga apanhou muito no México. O designer mandou mensagem no WhatsApp, que a gente começa a trocar. WhatsApp não, né? Começou a mandar mensagem no celular e falou assim, cara, me fala aí como é que tá as coisas, porque aqui no México tá muito atrasado as coisas. A gente tá fazendo cheque de luz, falta 4 horas para as portas abrirem. E a gente ainda tá fazendo cheque de luz, eu não acabei de programar tudo. E eu falei, mano, aqui tá pronto. O Lady Gaga ficou pronto, acho que 2 dias antes da equipe internacional chegar. Já tava pronto o palco dela, né? Aí Torre de Lei e tudo mais, mais pra frente é outra equipe que faz também, sobre a minha coordenação, vai pra frente. Mas tá pronto. Então, eles veem o Brasil como se fosse um país em mega desenvolvimento, assim, e na verdade não, em subdesenvolvimento a gente não, nós estamos aptos a receber essas produções. É só ir nos teatros e ver o Wicked com um equipamento maravilhoso que tá, a luz maravilhosa que tá, os grandes musicais, sabe? Que a gente tem esse acor, a gente tem essa facilidade de trabalhar. E você fez Taylor Swift também, né? Fiz Taylor Swift também, mas aí tem um diferencial, a Taylor Swift trouxe todo o equipamento dela. Né? Eu fui lá para fazer a função que eu fiz no Lady Gaga. A gente foi lá, fui eu, uma equipe de mais 12 operadores de canhão. Então, eu simplesmente era responsável pelos canhões seguidores. Então, com a Taylor Swift, a gente fez o quê? Os canhões seguidores. Quem iluminava a artista mesmo. Eles traziam tudo, até o palco eles trouxeram. Então, eles trouxeram tudo, o palco, montaram toda a luz, eu falo que a gente tá 3 anos atrás, né? Porque eles montavam o palco todo, a luz toda, montavam e desmontavam, eles desmontavam tudo em uma noite. E era um mega palco, assim, era uma mega estrutura, né? Em uma noite desmontava tudo. Então a tecnologia é difícil chegar no Brasil. Não que ela é difícil, ela é cara para chegar no Brasil, ela é muito cara para chegar aqui no Brasil, né? É muita coisa. E a gente tem várias vezes problemas de alfândega que para equipamento lá, não sabe o que é. Tinha um importador no Brasil, na época, que ele não parava na alfândega de Santos, né? Ele entrava pelo Paraguai. Aí colocava as coisas dentro do caminhão. Enfim, uma vez o caminhão foi pego. E eu lembro que era o Rock in Rio de 2022. Rock in Rio de 2022. Tinha muita coisa que precisava ir para o Rock in Rio de 2022, nesse caminhão. Eram mesas e tudo mais. E ele colocou dentro de um caminhão de farinha, para não ser pego pela alfândega e não ser taxado, né? E não deu certo.
Não deu certo, pegou. Só que, por que eu estou falando isso? Pra gente entender que, como nós não sabemos valorizar o que a gente tem, né? Foi pra Receita Federal leiloou. Ela nem sabia o que era. Ela nem sabia o valor efetivo do que era. Leiloou a preço de banana, né? Então... E a empresa foi lá e comprou? Algumas sim, teve um lote, né? Teve uma empresa X que comprou tudo e vendeu também a preço de banana, né? Vendeu muito mais barato do que se tivesse importado direto. Então, a gente não está preparado. As legislações trabalhistas dos técnicos não é uma legislação legal, uma legislação de engenharia civil, de construção civil. Então, você tem coisas que você não pode seguir a construção civil, sabe? Umas leis de segurança que você não pode seguir a construção civil. É ridículo. Umas regras que não faz sentido nenhum. Regra de usar capacete, mas eu não estou montando mais nada, não tem por que usar capacete. Então, e às vezes você está falando com o técnico de segurança do trabalho, você sabe mais do que ele está te impondo regras que você fala, mas não faz sentido nenhum isso. Mas vamos seguir as leis de segurança do trabalho da engenharia civil. Mas nessa questão da tecnologia, por exemplo, que você comparou com a Taylor, com essa história da Taylor Swift, o que perde, eu acho que é isso, o resumo da história. No que perde na tecnologia, ganha na capacidade técnica, na capacidade de trabalho, que você falou, eles desmontavam tudo em um dia. Vocês não conseguem desmontar um palco inteiro em um dia, do jeito que eles desmontavam, porque a tecnologia do palco é outra, a tecnologia é outra que nós não temos aqui ainda. Correto. Mas consegue entregar um mega evento com qualidade. Sim. Também tem essas coisas, né, Dani? Como a gente atende muito gringo, né? Eu não posso simplesmente fabricar um palco aqui no Brasil. Eu posso fabricar o palco no Brasil. E aí, como é que eu provo a nível internacional que o palco é seguro? Porque a legislação é muito mais difícil. Então, é tudo um empecilho, né? A gente pode fabricar a estrutura aqui no Brasil, beleza, mas a hora que o gringo bater e querer ver se aquela estrutura não vai cair na cabeça da Lady Gaga, como é que você vai fazer isso? Não tem esse aparato. Mas e o que garante que um palco de 2008 não vai cair na cabeça da Lady Gaga? Pois é, não sei, o engenheiro. O engenheiro que assinou garante isso. E eu confio no engenheiro, tá? O engenheiro é um grande amigo meu, eu confio no engenheiro. Pois é, essa coisa de preconceito com a América Latina, talvez, não sei. De falar, do que eles fazem lá não é seguro. Cara, né, não matamos ninguém. Tá todo mundo aí vivo, todo mundo trabalhando. A gente, quando eu entrei na Hippolyte, depois do curso de Las Vegas, eu fiz um estágio em Las Vegas, que eu fiz a turnê do Chris Brown em Las Vegas. Então, eu aprendi muito o jeito... A gente chama, mas é meio que ridículo, né? Mas a gente chama de o jeito gringo de trabalhar. Quando eu vim para o Brasil, e que eu tomei a liderança da equipe, eu comecei a treinar os meus técnicos para que a gente apresentasse um trabalho a nível gringo. O que é o trabalho a nível gringo? É um trabalho perfeito? Não, porque o trabalho do brasileiro também é perfeito. Só que é um trabalho que vai entregar a documentação, é um trabalho que vai seguir os padrões de montagem, é um trabalho e que é fácil de ser feito. É burocrático, é detalhado, mas é a forma como se trabalha. E é uma forma que a gente sabe que vai ter certeza que tudo está funcionando. Quando você chega para montar alguma coisa que eu fiz a planta e tudo mais, você já sabe já qual tomada você vai plugar, onde você vai colocar, qual cabo você vai puxar. Você fala assim, nossa, é 1.010 refletores, né? Sim, 1.010 refletores, mas deve ser 20 quilômetros de cabo. Então, o cabo, a gente acha que o moving é muito importante, mas não, o cabo é muito importante, o sistema é muito importante, a tecnologia que está gerando o sistema é muito importante. Imagina, assim, a nível tecnológico, tanto de informação que está passando dentro de um cabinho de rede. Porque não é só a luz, né? Não é só o cabo de energia. É cabo de rede para o sistema que vai mandar o troço virar. Na verdade, a gente o rede já é ultrapassado, a gente não usa rede, a gente usa fibra. Então, é fibra ótica, é vidro, né? É fibra de vidro. Então, é todo esse pensamento. Se você não usar fibra, como tem muita coisa, vai travar o sistema congela e não funciona mais. Se você usar coisas chinesas que vão passar a informação para os moving lights, vai travar, porque é muita coisa. Então, a gente tem que pensar em toda uma rede de network. E é isso que, às vezes, os gringos chegam e eles pensam, puxa, não pensaram nisso, né? Mas não, a gente tem um sistema de ponta aqui também, relaxa. A gente tá chegando de ponta. Quando o gringo da Lady Gaga chegou, eu falo que eu tenho o meu nerd, né? Meu nerd é o Douglas Todolino, porque Dani, logicamente, eu fiz Lady Gaga? Fiz. Mas eu não faço nada sozinho. Tudo, eu tenho uma equipe muito bem treinada, muito capacitada, que eu faço questão de ter ao meu lado em todo show que eu vou, em todo show que eu faço, em qualquer teatro.
Pode ser o teatro do Circo do Patati e Patatá aqui, mas eles vão estar comigo, porque é essa equipe que eu confio. Eu posso... Gente, deu aqui um piriri, vou precisar no hotel, acaba de montar aí. Eu sei que eles vão montar perfeitamente e vão entregar o show. E aí hoje, como a gente cresceu muito, eu tenho muitas equipes em paralelo trabalhando. Agora, a gente está conversando agora, tem 2 equipes trabalhando. Mais os teatros que a gente está rodando aqui, agora quinta-feira, 8 horas da noite. Então tem teatro funcionando. Então, hoje, o Vinícius está trabalhando, eu estou trabalhando. Eu não estou em loco, mas eu tenho Teatro Renault que está rodando desde as 2 horas da tarde. Eu tenho Teatro da Lobo que está rodando desde as 2 horas da tarde. Eu tenho casas de show que está rodando hoje com show desde as 2 horas da tarde. E eu não vou dormir enquanto o meu celular fica do meu lado. Aliás, minha mãe odeia isso, inclusive, porque eu fico com o celular. A gente vai jantar, eu tô com o celular. Aí ela fala, você não vai desligar o celular? Eu falo assim, eu vou desligar o celular quando o meu último técnico mandar a foto da chave do disjuntor batido. Aí eu sei que deu tudo certo no dia de hoje. E é assim que eu durmo. Então, meu celular tá aqui. Eu criei até um sistema no celular que é assim, pessoa tal, me ligou, o celular sai do vibra e vai pro alto direto para eu escutar, não importa onde eu esteja. Eu brinco com meus técnicos assim, eu falo assim, nunca nenhum show meu foi cancelado por causa de luz, e não vai ser o primeiro hoje, nunca vai ser. Por causa de luz não cancela, pode ser por causa de som, LED, plateia, sei lá, mas por causa da luz não, a gente vai entregar. O que eu queria saber de você é o seguinte, você falou que tá sem tempo de estudar e que aprende em todo espetáculo que você entrega. Então, o que deu errado no espetáculo da Lady Gaga que você aprendeu? Você falou, não, se dá tudo certo, a gente não aprendeu nada. Tem que dar uma coisa errada. O que deu errado? Não deu nada de errado na Lady Gaga, menina. Foi perfeito. Ai, que saco. Foi perfeito. Não, nada de... Eu falei que eu tinha meu nerd, né? Como a gente detalhou muito o plano e tudo mais, Dani e ouvintes, a gente não detalha o plano 1 ano de antecedência. Eu literalmente peguei o show da Lady Gaga para fazer, efetivamente, para sentar e falar, agora eu vou fazer esse show aqui. Foi 1 semana antes eu entrar na Lady Gaga. Que aí eu falei, não, agora... porque, imagina, se eu vim isso aqui conversando com a Daniela, preocupando no show que vai ser de alguém de Copacabana do ano que vem. Não tem como, né? É muita coisa rodando. Então, vamos por partes. Igual nosso amigo Jack fala, vamos por partes. Eu limo um e aí eu começo a trabalhar em outro. E aí eu starto a minha equipe. Então, eu faço isso. O meu nerd maravilha, que é o Douglas Todolino, vai fazer outra coisa. O meu assistente, que é o Cleitinho, vai fazer outra coisa. E a gente vai juntando e formando esse Lego. Tudo isso porque faz 4 anos que eu tô treinando a galera para entrar nesse modo que o Vinícius faz show. Pode ser errado? Não sei. Pode ser o certo? Também não sei. Mas tá dando certo no momento, é isso que a gente vai fazer. Vai fazer do meu jeito. A gente tem que ter um nerd maravilhoso do nosso lado, porque a gente trabalha com muito sistema de TI e tudo mais. Sistema de rede e tudo mais. Então, quando o nerd dos gringos chegou, o meu nerd maravilhoso não estava mais Lady Gaga, porque ele tinha vindo para São Paulo fazer um show para mim. O Douglas, né? Para chamar de nerd maravilhoso. O Douglas veio para São Paulo porque ele estava fazendo show para mim. E o gringo chegou, assim, né? Montando a pompa, assim, ó. Não, porque eu sei do sistema, pipipi. E ele se apresentou e tudo mais. Falou assim, eu sou o nerd. Eu falei, beleza, nerd. Ele falou, posso olhar no seu sistema? Eu falei, não precisa, tá aqui o papelado do sistema. Ele falou... Com cara de nerd, gringo. Ele falou assim, isso aqui tá pronto? Eu falei, tá. O Dani, ele literalmente só pegou o computador dele e é isso. Acabou. O sistema tava ótimo, tava perfeito, tava redondo. A gente vem trilhando esse caminho há muito tempo, de ter um sistema perfeito, de ter um sistema... Sistema que eu falo é toda a parte de rede que vai fazer o show acontecer. E se você imaginar que tudo de Copacabana estava sendo gerenciado por um cabinho dessa finura aqui, ó. 1 não, né? 2, que a gente passa 2 por segurança. Vai que um quebra, o outro tá lá já. Cabinho da finura de um cabo de fone de ouvido. Basicamente, o cabinho da finura do cabo do fone de ouvido, assim. Era isso que estava gerenciando e mandando informação para todos os refletores de Copacabana. Informação de acende, apaga, gira, vira. Troca de cor, pisca, não sei o que lá. Para os 1.100, para os 1.010 que eu tô falando, era esse cabinho que mandava informação de tudo. Né? É muita coisa no cabinho só, né, gente? A gente fica até com medo. Pois é. E nenhuma luz piscou errado, todo mundo piscou certo, nenhuma apagou no meio do caminho. Não, Dani, você tá dando péssimos exemplos. A gente tem que mudar o evento. O evento foi catastrófico. Vamos ver o evento que pegou fogo nos movies. Mas essa era a primeira vez que eu fiz Kiss em São Paulo, pegou fogo nos Movie Lights. No meio do show? Não, foi no show do Scorpions.
No show do Scorpions, não, foi no show do Halloween. Era um festival, né? Então era Halloween, Deep Purple, Scorpions e Kiss. Né? E eu tava na House, que é a cabine de comando da luz e tudo mais. Tava fazendo o show do Halloween, pedi pororó. Uma pessoa da plateia olha pra mim e fala assim, tá pegando fogo. E a gente tinha 12 mais 6, a gente tinha 18 moving lights pendurados naquela torre de delay acima da House da Luz, acima do controle da luz, que fazia os canhões seguidores dos Scorpions e do Kiss. Eu olhei pro cara e falei assim, cara, não tá pegando fogo. Tá desligado, não tem como tá pegando fogo, o sistema tá desligado. Mas eu falei, vou lá ver, né? Hora que eu olho pra cima, Daniela, eu falei, caralho, tá pegando fogo! Dani. E aí? Ai, cara, saí correndo, né? Saí correndo, subindo, não sei o que lá. E o Halloween tava prestes a entrar no palco. O meu técnico do palco me mandou um rádio e falou assim: Vini, testa aí os refletores do Halloween pra ver se tá tudo pronto. Eu peguei e falei assim: testar o cacete, tá pegando fogo aqui na torre de luz. Ele olhou assim, ele tava no palco, né? O palco, eu tava a 40 metros. Ele olhou do palco assim e falou: o Madruga, Eduardo Madruga, ele é de Curitiba, então ele tem sotaque. Ele olhou pra galera e falou assim: bota aí, tá pegando fogo! Saiu um monte de gente correndo para apagar fogo. E você fala, o sistema funciona, né? Mas Deus é mais poderoso, o sol é mais poderoso. Então, eram 3 linhas de moving lights, né? 6, 6 e 6. Os moving lights, quando eles desligam, a boca deles, né? A lente deles vai para cima. Uhum. Isso era no Allianz Parque, num belo maio maio ensolarado. O move estava virado para o sol. O sol converteu a força da luz dele, que queimou a bunda do move, que era de plástico. Derreteu o plástico, caiu na linha de baixo, que começou a derreter, e começou a virar um efeito. O que aprendemos, Daniela? Nunca mais deixaremos os moves virados com a boca para cima. Pronto, uma super lição. Eu passo durex nele, mas ele não fica a boca para cima. Ô, Vini, você criou, acho que, vários filhotes, né? Você tem vários filhotes de Ribeirão, né? Tem. 2 filhotas eu sei que você tem. Tem mais filhotes de Ribeirão? A gente tem, se a gente contar com o Ribeirão, eu tenho 8 filhotes, né? A gente tem 3 hoje que trabalham no Wicked, no musical. A Gabi e a Carol já trabalhavam comigo antes no Teatro Nici, que a Gabi era operadora de luz lá e a Carol era operadora de som no Nici. Quando começou o Wicked, a produção veio me procurar, perguntando quem poderia indicar para trabalhar como luz. Eu falei, essas 3 pessoas aqui é tiro certo. Sem de contar, e o Guilherme, que hoje ele é a parte, o luz de piso, né, que a gente chama dentro do Wicked. Então, num grande musical da Broadway, a Gabi e a Carol, elas são operadoras de canhão, que é quem faz toda a parte de canhão que eu faço no show, elas fazem lá no Wicked. E como é muita luz entrando em cenário e tudo mais, a gente tem um técnico de luz no palco para acompanhar se está tudo certo e tudo mais. Wicked, quem foi ver, a gente tem... São prédios de 10 metros de altura por 8, e que tem muita luz dentro desse prédio. Então, para essa luz conseguir funcionar, a gente tem um cabo desse tamanho assim, é uma largura de antebraço. Então, a gente tem esse chumaço de cabo grandão que precisa, e os prédios rodam 180, então a gente precisa de um técnico de luz lá para acompanhar os cabos, né? E tem a Yuli, que a Yuli hoje ela é fisioterapeuta também, saiu do porão, da produção do porão, e hoje ela é fisioterapeuta, só que ela é voltada também para teatro musical. Então a Yuli, ela atende os artistas dentro do teatro musical, ela tem residência nas casas, então, sei lá, na sexta-feira ela tá na Meninas Malvadas, aí no domingo ela vai pro Wicked. E aí, menino, no final das contas, o Wicked de domingo é a nata de Ribeirão Preto cultural. Tá todo mundo de Ribeirão Preto lá. Você fala, se caiu uma bomba ali, acabou o teatro em Ribeirão Preto. Porque tá Gabriela, Carol, tá Yuli, às vezes eu tô lá, acabou. O porão não tá aqui, tá lá operando o Wicked em São Paulo. Tá operando o Wicked em São Paulo, mas o porão vai para São Paulo também. A gente atende Iguatemi, então o porão tá todo domingo aqui em São Paulo fazendo teatro dentro do Shopping Iguatemi. Vinícius, eu queria que você contasse como é que você chegou nesse lugar. Porque você chegou num lugar. Eu acho que tudo foi sorte, Dani. Foi muita sorte. Eu estava muito sempre no lugar certo, na hora certa, e eu sou muito da pessoa do sim. Por mais que eu veja que a coisa seja muito impossível, eu sempre acho que vale a pena tentar. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber o que a gente consegue fazer mesmo ou não. Mas como eu falei que eu estava sempre na hora certa, no lugar certo,
Eu trabalhava em navio de cruzeiro, não deu certo meu primeiro contrato, o que me fez eu correr atrás do segundo, que foi péssimo, foi pior do que o primeiro, que me fez correr atrás do terceiro. E aí, no terceiro contrato, eu encontrei uma pessoa muito especial, que ele é especial até hoje na minha vida, que é o Jordan Wings, e ele era o iluminador do teatro, da Princess Cruise, que é onde eu trabalhava. Enfim, e a gente começou a conversar, a trocar ideia, ele me ensinou bastante coisa. Na verdade, o Jordan, ele era meu namorado na época, né? A gente fez bastante coisa. Ele me ensinou muito. No final do contrato dele, a gente terminou nosso relacionamento. Só que, como eu falei que eu comecei no teatro desde 7 anos de idade, eu sempre fiz luz no teatro desde 7 anos de idade. Porque na minha escola a gente tinha sistema de luz e eu cuidava dele. E começou a ficar tanto eu responsável, qualquer evento, a diretora me tirava da aula para ir fazer a luz lá no teatro. Então, quando eu conheci o Jordan me ensinou, a gente terminou o relacionamento, isso dentro do navio mesmo, eu virei pro Jordan e falei assim, olha, eu gostaria muito de trabalhar com iluminação. Eu trabalho com luz convencional, né, mesas analógicas na época, o Jordan trabalhava já com mesa digital, que é a MA Grand Armée, que é hoje a que eu trabalho bastante, que eu mais trabalho, na verdade. E o Jordan falou, tá, tem uma pós-graduação que eu fiz depois da minha faculdade, em Las Vegas. Vou te indicar para Las Vegas. Só que, Dani, o curso custava $16 mil. Para quem é dos Estados Unidos, $16 mil provavelmente não é nada. Para mim era impossível, né? $16 mil era o preço de um carro muito bom na época, né? Porque hoje $16 mil no Brasil não é nada mais de carro, né? Você pega um Argo de $16 mil. Mas, enfim, era muito caro na época. Enfim, conheci a coordenadora foi muito gente boa, Jamie Childs, o nome dela. Ela super me gostou de mim e ela me deu um mega desconto, uma mega bolsa de 96%. Que dava tipo R$2 mil a menos do que eu tinha juntado durante todos os meus 8 meses dentro do navio. Dito e feito, eu peguei minhas coisas, peguei cartão de crédito emprestado do meu tio para poder pegar o voo, porque, né, não era só o curso, eu tinha que pagar o curso, você tinha que pagar o hotel que você estava, porque era um curso de 2 meses, com extensão e tudo mais, você tinha que pagar o curso, você tinha que pagar o hotel, você tinha que pagar a alimentação, você tinha que pagar o seu voo, você tinha que pagar tudo. Lavanderia, porque você ia ficar 2 meses em Las Vegas, enfim. Nessa parte da minha família é 100%, porque meus pais sempre me apoiaram muito, assim. Então, minha mãe vendeu uns dias dela no trabalho e conseguiu me ajudar a pagar a hospedagem, né? Eu peguei o cartão de crédito emprestado do meu tio, consegui pagar o voo. Paguei o curso com o que eu tinha ganho dentro do navio e fui para Las Vegas. Era um curso que hoje não tem mais, porque ele fechou há 2 anos atrás, uma pena. Somente 2 brasileiros fizeram esse curso, eu e o Thales. E o Thales é de Ribeirão Preto também. Ah, jura? Acho que é Thales Ribeiro, hoje ele trabalha para o Circo du Soleil. Ele está no Circo du Soleil. Até num show que veio para o Brasil, que é o Crystal. Então a gente se encontrou no show de novo. Fiz todo esse curso de Las Vegas, voltei para o Brasil na sexta-feira. Na segunda, estava em São Paulo e trabalhando para a RP Lighting, que é a empresa que eu trabalho hoje aqui em São Paulo, que é uma das maiores fornecedoras de luz do Brasil, que é ela que faz os grandes eventos, Lollapalooza, Lady Gaga e tudo mais. Por isso que muitas vezes o Vinícius está lá, mas o Vinícius está lá pela RP Lighting também. Então tem essa mescla. O Vinícius está nos musicais porque a RP Lighting está lá também, né? Tem musical, obviamente, que é o Vinícius Zampieri e não a RP Lighting, mas a maioria deles é porque a RP Lighting está lá também. Mas a RP Light é sua? Porque a RP Light é Ribeirão Preto, não? É outra não, coisa? A RP Light é de Ronaldo Passarelli, que é o dono da RP Light. E eu sempre achei que você era o dono da RP Light porque era Ribeirão Preto Light. Ah, imagina. Não, é muita grana, Dani, é muita grana, muito equipamento, assim, não teria nem sonharia, assim, chegar nesse momento, nesse ato. É uma fornecedora de luz, né, então é a maior fornecedora de luz daqui do Brasil, quem consegue fazer, então a gente recebe gringos e tudo mais, eles vão procurar empresas que atendam a tecnologia que eles demandam, e essa empresa tem a tecnologia que eles demandam. Entendi. Então é uma empresa gigantesca mesmo, você falou, 6 carretas de equipamento, não é? Mas 6 carretas faziam só Lady Gaga, né? A empresa em si, a RP Lighting, estava fazendo junto com Lady Gaga
o Teatro Renault, o Teatro Villa-Lobos, o Teatro Santander, também é da RP. Os maiores teatros musicais que existem aqui no Brasil, quem atende é a RP Light. E a gente tem filial, vamos chamar assim, em São Caetano, a gente tem filial em Ribeirão Preto, que a gente abriu há 1 ano, a filial em Ribeirão Preto. Tem equipamento no Rio, então a empresa é muito grande, assim, de equipamento em geral, muito grande. Enfim, e comecei. E, na época, eu já desenhava, né, espetáculos e tudo mais, e eu tinha um mentor, que na época era meu coordenador, quando eu entrei na RP Light, eu era técnico de luz, e que esse mentor era o Michel Pinheiro. O Michel era o coordenador do departamento de shows internacionais e musicais dentro da RP Light. Comecei a ficar do lado do Michel Pinheiro, ele me colocou para desenhar o primeiro espetáculo, que foi Radassa, da CIA Teatral Nissi, que ficou muito tempo em cartaz. Desenhei o primeiro espetáculo da CIA Teatral Nissi, gostaram, e aí até hoje eu sou o designer da CIA Teatral Nissi. Só que o Michel veio a falecer na pandemia. E, enfim, ficou aí essa vaga do coordenador, né? E aí a RP Light me chamou para para substituir o Michel no caso, né? Eu já tinha o know-how que precisava ter na época, eu falava inglês, sabia trabalhar no software que a gente trabalha hoje de desenho. E aí, com o falecimento do Michel, eu comecei a tomar a frente do Lollapalooza, dos musicais do Teatro Renault, dos musicais do Teatro Villa-Lobos e do departamento inteiro da RP Light de shows internacionais e musicais. E aí me explica o que você faz exatamente, você falou desenho, você desenha mesmo onde é que vai ficar cada lâmpada, cada... Porque eu não entendo nada e eu acho que quem está ouvindo a gente também não deve entender. Não, vamos lá. Que desenho que é esse? Que função que é essa? A gente tem 2 tipos de função quando a gente fala designer de luz, né? A gente tem o designer de luz, que é o desenhista mesmo, que vai pegar e fazer a implantação de tudo, e desenhar, e colocar isso e dar na mão dos técnicos para montar. E a gente tem o designer de luz, que vai fazer a parte criativa do espetáculo, né? Então, pensar, tudo bem, a gente pendura esse moving aqui, mas o que esse moving, o que esse fixture, o que esse refletor vai fazer para o espetáculo, né? E aí a gente volta lá no Vinícius de 7 anos de idade, porque o Vinícius de 7 anos de idade sempre estava dentro do teatro, então ele sabe a diferença, sabe o quanto que é importante ter um contra bem feito, uma lateral bem feita, a semiótica da cor é muito importante, a psicologia da cor é muito importante para espetáculos de teatro, né? Eu te falo que já show pisca tudo aí que vai ficar lindo e a galera vai aplaudir no final. Então, sim, eu faço essas 2 partes, tanto a parte de desenhar mesmo, por isso e aí a gente entra, né, para diferenciar. Hoje o que eu faço, o que eu vou fazer para o hair, por exemplo, tem tanto a parte de desenho, de designer, que eu desenhei a planta, quanto a parte criativa, de por que eu coloquei esse moving aqui. Pro Lollapalooza, eu já sou um designer de luz do Lola, então eu vou desenhar uma planta e isso é muito legal. Eu desenho uma planta dos 3 palcos do Lola, pensando nos efeitos que aqueles refletores vão ter e tudo mais. E os gringos recebem esse desenho e eles programam com aquela planta. E aí eu descobri que desde 2023, 23, 24, 25, desde 2022, que foi o meu primeiro Lola, a minha planta também é usada na Argentina e no Chile. Eu não sabia, mas teve uma vez, acho que teve um ano que eu fiz uma coisa muito específica, assim, tipo assim, vai ser assim, né? E quando eu olho os shows do Lollapalooza Argentina, eu falo, mas que é isso, gente? É muito difícil alguém ter a mesma ideia no mesmo ano, pro mesmo evento. E eu cheguei pro produtor e falei assim, cara, como que eles conseguiram? Aí ele falou, não, é a sua planta também. Então a franquia Lollapalooza pega a sua planta e a gente utiliza ela na Argentina e no Chile também. Então, quando alguém for para a Argentina, saiba que aquele desenho veio do Brasil. Olha só, tá internacional a planta. E essa planta é uma planta que você desenha onde? No computador? Tem algum software específico? Existe, sim. Tem vários softwares, mas o mais completo que eu acho é o Vectorworks, que é o software que eu mexo. E o Vectorworks, ele foi me ensinado lá em Las Vegas, na primeira semana de curso, pelo Frank Baum. E o Frank Baum foi o criador da parte de iluminação cênica dentro do Vectorworks. Então, eu tive aula com a fonte, basicamente.
Então, quando eu cheguei pro Brasil, existia, sim, muita gente mexendo no Vectorworks, mas eu tinha aula com a fonte. Tinha aula com o criador daquilo, né? Que sabia o porquê que tava. Mas é basicamente um Paint, Dani. Você desenha o palco, desenha os refletores lá, tem a perspectiva 3D, né? Você vai desenhando tudo em 3D, nada é plano, altura e tudo mais. E você dispara. E dispara para as companhias, dispara para os artistas, e é isso. E são eles que definem onde vai ficar a luz, ou é você que define e eles montam? Depende. Ou você monta onde eles definem? Depende do evento. Então, Lollapalooza eu defino, ponto. É isso, acabou. É um festival, né? O festival recebe isso. Se vocês quiserem, se os artistas quiserem, eles podem trazer mais coisas, só que tem que ser fora dessa planta, né? Não pode influenciar na planta do festival. Da Lady Gaga? Na Lady Gaga a gente recebe... E a Lady Gaga é muito legal, porque o programador da Lady Gaga, lembra do curso Las Vegas? Ele era da turma de 2016, na minha de 2019. Então, quando eu cheguei, foi muito engraçado que a gente estava ali naquela... Eles programavam a luz naquele quadrado maior, no meio da plateia, sabe? Naquele palquinho menor. Programava a luz e tudo mais. Eu estava conversando com alguém e falei, não, porque em Las Vegas, Jane Childs. Aí ele olhou para trás e falou assim, Jane Childs? Eu falei, Jane Childs. Ele, Jane Childs de Las Vegas? Eu falei, Ele falou, uai, eu sou do Silvio. Silvio é o nome do curso, né? Eu sou do Silvio. Eu falei, uai, eu também sou do Silvio. Que turma que você é? Ele, 2016. Eu falei, 2019. Então, a gente aí já tava falando a mesma linguagem já ali, sabe? Mas, enfim, voltando no mapa. O Vini é um cara que faz tudo ao mesmo tempo agora. E super organizado. Faz planilha no Excel. Em Ribeirão Preto, ele mantém a Porão Produções Artísticas, que nasceu do seu desejo de começar a trilhar a sua própria estética. Eu acho, ainda assistindo espetáculos hoje do Porão, que a gente tem uma estética muito única. Você consegue ver um espetáculo do Porão e você fala, é do Porão. Não é de fulano de tal, nem de fulano de tal, é do Porão. Principalmente em Ribeirão Preto, tanto tecnicamente falando, né? Estou falando tecnicamente também. Técnica de atuação, formas de atuação, formas de fazer a técnica de luz, pensar na luz, pensar no som, pensar no mic, pensar nessa experiência de como atender o público. Isso é especial do Porão. Eu não vejo outra produtora fazendo isso dentro. O Porão começou em 2013 com essa vontade, então eu abri o Grupo Teatral Porão. E passou por várias pessoas, até a gente chegar na formação em 2016, que tinha a Gabriela, a Carol, a Yuli e a Júlia, hoje também estão no Porão. E o Leonardo Sidney. E a gente começou a crescer como grupo. Só que como tudo passava pelo consentimento de 5 pessoas, né, que tinha um grupo de administração, então, vamos fazer tal coisa, tem que ter pelo menos metade da aprovação pra gente ir. Eu falei, a gente não tá andando. Fui lá e troquei o Porão de grupo para produtora. Foi aí que a gente começou a crescer bastante, né? Que a gente começou a monetizar o Porão de uma forma que a gente está hoje, começar a crescer, começar a pensar de que sim, a gente pode ver com arte. Eu sempre criei o Porão e sempre quis ter o Porão, não para provar, mas para mostrar que é possível viver de arte, né? Hoje a gente está em 40 pessoas, a gente tem no total, trabalhando para o Porão, que vivem 100% do Porão, vivem de arte, para aqueles professores, para aquelas mães, para aqueles avós que falam assim, não faça teatro, porque isso não vai dar dinheiro. Cara, eu tenho 40 provas que dá dinheiro sim, fora as que estão aqui em São Paulo. Eu tenho 48 pessoas que podem aprovar e testar, eu vivo de arte. Né? Hoje o Porão a gente tem funcionários, hoje o Porão nós temos setores, a gente trabalha por setor, a gente tem o setor de arte e educação, a gente tem coordenadora pedagógica. O Porão se transformou, a gente fala empresa, porque às vezes a gente tem meio preconceito de falar que a arte se torna meio empresarial, né? Não dá uma coisa meio ruim, assim... Não tem CNPJ? Então, mas tem CNPJ desde sempre, não é por isso que a gente se torna empresa. Mas é uma forma muito empresarial de ver, né? Porque a gente acha que empresa é só pensando, visando no lucro, mas não, na organização também é uma forma de... A gente começou a ver aquilo que pode ajudar a gente. Se a gente pode monetizar isso dessa forma, se a gente pode ganhar dessa forma, se a gente pode agregar valores culturais dessa forma, por que não? Né? Por que a gente tem que ser o grupo que passa o chapéu no final e sobrevive de pão e mortadela? Não tem por que fazer isso, né? Porque todo mundo faz supermercado, né? Pois é. O engenheiro faz supermercado, o ator faz supermercado também, né? Mas todo mundo quer andar de carro, andar com um carro bom, viajar. Mas tem aquela logística de que arte é hobby, né? Quando a gente transforma a arte em profissão, todo mundo olha com o olho torto pra gente. Né? Eu falo, tadinho, coitado. E não é. Todo mundo trabalha muito para ganhar
o salário no final do mês. E eu fico muito orgulhoso de falar que eu consigo gerar renda para 40 pessoas. Isso é muito importante para mim. E quero mais. Então, quando a gente começou a conversa, falou, nossa, é difícil, eu estou em São Paulo, o porão é em Ribeirão Preto. Eu penso sempre que essas 40 que pode virar 80, nessas 80 que pode virar 120, e gerar mais trabalho, gerar mais emprego, e gerar emprego, e tem outra coisa, né? Gerar empregos de arte, culturais, que valorizem o salário. Porque eu, Vinícius, quando eu comecei a dar aula de teatro, eu recebia R$12,50 a hora. O que você faz com R$12,50, Dani? Hoje, R$12,50 você compra nem Coca-Cola. Hoje não, a gente oferece o valor de hora-aula que está em sindicato, que também é desvalorizado. Mesmo assim, a gente oferece. Então, isso é muito importante para mim, ter essas pessoas trabalhando e conseguindo falar, não, ei, o que você trabalha? Vai lá fazer um cartão de crédito. Qual que é a sua função? Eu sou produtor cultural. Eu sou ator. Coloca, eu não tenho, então vai ter que começar a ter. A partir de agora, a gente vai ter que ter o cargo ator aí, para fazer esse cartão de crédito. E tem um espaço maravilhoso, que é fora também do circuito centro, zona sul de Ribeirão, que é a Vila Tibério, que é um bairro mais antigo aqui de Ribeirão Preto, e é um espaço maravilhoso. Aquele espaço merece todas as palmas, porque ficou lindo e num lugar lindo. Eu gosto muito, e ali aquele lugar, ele tem muito significado para mim, porque ali era a casa da minha avó. E a minha avó, ela faleceu quando eu era muito novo, e sempre falaram que ela ia amar e tudo mais. Todo mundo fala, minha mãe, né, na minha família hoje, ninguém é muito extrovertido, ninguém tem muito essa coisa, tipo assim, do fazer teatral, né? E minha mãe fala assim, você puxou da sua avó. E aí eu falo, putz, então eu fiz o porão no lugar certo, eu plantei essa semente no lugar certo. E sim, o porão era uma área de churrasco. E vale pensar também, Dani, o porão nunca foi construído com nenhum dinheiro público. Isso é muito importante a gente falar. Sempre foi dinheiro dos nossos eventos, sempre foi dinheiro dos nossos espetáculos, sempre foi dinheiro do meu trabalho, do meu suor. Eu nunca tirei de um edital para colocar lá no porão. Eu nunca. A gente não precisou fazer isso. Porque a gente tem muita gente que olha também e fala assim, olha lá, passou numa lei aí, ó, pegou, construiu. Aí é fácil, né? É fácil, muita gente que passa hoje no porão e fala assim, olha lá, eu também, né? Olha o tanto de edital que pega. Aí fica fácil construir. Não, tipo, não é isso. Com certeza não é isso. Com certeza não é isso. Se eu pudesse, tem como, mas eu não faço. Então, não é isso. É isso que a gente tem que entender. E a gente tem que unir mais essa classe cultural. A própria Ribeirão Preto, a gente tem que unir mais. A gente às vezes se vê como inimigo, Dani. Não somos inimigos, a gente tem trabalho para todo mundo. E tem uma coisa melhor ainda, a minha estética não bate com a sua. Ou seja, a gente não vai se conflitar nisso. O meu público vai gostar do seu, vai gostar do meu. E tá tudo certo. Enfim, é isso. E educar Ribeirão Preto a ir ao teatro, né? Educar Ribeirão Preto a entender que cultura não é só rodeio e nem só stand-up. Cultura também tá além disso, né? Tá certo. Muitas palmas, bravíssimo. Correto. Muito obrigada, viu, Dani? De verdade. Obrigada a você. Muito bom. Foi muito bom, papo. Esse é o Escuta Aqui, um podcast orgulhosamente caipira. Aqui eu conto histórias do interior de São Paulo. Nesse episódio eu fiz tudo. Concepção, edição, trilha, locução, entrevista e tudo na minha casa. Sabe o que você pode fazer para apoiar esse projeto? Siga no aplicativo onde você está ouvindo, vai lá avaliar, comentar com a sua turma, compartilha no WhatsApp, no Instagram, deixa um comentário no Spotify. Nas redes sociais, esse canal é o @escutaquipod. E é tudo isso que faz uma podcaster feliz. Até a próxima!